Quero saudar-vos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-vindos à casa dos senhores para celebrarmos uma vez mais este memorial que é assim chamado de Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Para nós tem este significado, o memorial que o Senhor Jesus Cristo disse: fazei isto todas as vezes em memória de mim. E no alguns versículos do Salmo 118, nesta saudação à Igreja, eu quero deixar-vos estas palavras registadas no versículo 19 até ao versículo 25 ou 26, que diz assim: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, Jesus é a porta. E por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. E aqui vou acrescentar prosperidade espiritual. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Somos os abençoados que estamos na casa do Senhor. Abba, Pai, oro assim, para que este culto de celebração a Ti, Senhor, seja todo ele dedicado a Ti, Senhor, em gratidão, em louvor e adoração, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Aqueles que esta manhã, Senhor, Tu separaste para ministrar louvor e esta celebração da ceia e a Tua palavra, Senhor, que Tu os unjas, os abraces, em nome de Jesus. Assim nós oramos, com ações de graças. O louvor está com a responsabilidade do Tiago. Bom dia, irmãos. Vamos começar com um coro, o culto hoje. Queria pedir a toda a gente que, quem conseguir, ficar de pé.
Queria meter um versículo, 1 João, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler em conjunto, igreja? E Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Ou seja, irmãos, não é só nós. Ele não só morreu por nós, Ele morreu por toda a gente. Ou seja, não há cá a situação de eu vou para a igreja todos os domingos, eu leio muito a Bíblia, por isso Jesus morreu por os meus pecados. Não. Toda a gente. Nós somos todos pecadores. Até aqueles que não estão aqui, que estão noutras igrejas, que não estão em nenhuma igreja, até aqueles que dizem mal do Senhor, até eles. Mas só vai para o céu quem aceita o facto que Jesus morreu por nós. Amém. Aquele que não aceita, não tem que completar. Vamos cantar um coro, ao quão cego andei, porque eu não sei sobre vocês, mas pessoalmente, sem Jesus como o meu exemplo de todas as ações morais que eu faço e tudo na minha vida, sem Jesus como o meu exemplo, eu andava cego. Eu andaria cego, eu não sabia o que fazer. E acho que os irmãos também conseguem concordar com isso. Foi na cruz, onde um dia eu vi
dai-nos a mim, e agora me alegra em sua luz. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua presença, Senhor. Tu, Deus maior, grandioso, excelso Rei, obrigado por teres mandado o Teu Filho amado aqui à terra, por morrer naquele cruz, que nós é que merecemos estar nesse lugar. Nós é que fazemos pecados, nós é que cometemos esse crime, esse problema. E Tu, Senhor, trouxeste a Ti próprio, na forma humana, para chegar tão próximo, tão íntimo connosco. E mesmo assim, nós, humanos, terríveis, continuamos a pecar. Tu deste-nos o exemplo perfeito. Não existe outro exemplo que consegue ser melhor que Jesus Cristo. E é esse exemplo que esta igreja das Esmoriz, as igrejas que realmente querem te seguir, as pessoas que vivem para ti, que vivem para Cristo, Senhor, nós queremos seguir Jesus Cristo. Pois Tu, Senhor, és o melhor exemplo para nós todos. Que nós pensamos mais como Jesus e não como nós. Em nome de Jesus, amém. Queria ler outro versículo, 1 Pedro 2:24. Eu vou ler esta versão para ser mais rápido. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Por suas feridas vocês foram curados. Vamos dizer isso em igreja. Por suas feridas vocês foram curados. Aqui deve estar diferente, não? E pelas suas feridas fostes... Ok, pronto. Nós fomos curados por suas feridas. Irmãos, Ele levou esse sacrifício. Nós é que devíamos estar aí, nós é que devíamos estar a sofrer agora. Mas pelo aquele precioso sangue de Jesus, nós conseguimos continuar a viver neste mundo. E nós vivemos para a justiça. Vamos cantar o coro Rosa Vermelha. É um coro muito bonito. Eu acho que fala muito bem da história de Jesus Cristo. Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem
Jesus andou nesta terra, não foi por Ele, não foi por o ganho dele, foi por nós. Cada um de nós. Foi 2000 anos atrás, foi. Mas Ele, naquele cruz, estava a pensar em cada um de nós. Não estava a pensar só nos discípulos. Não, nada disso. Toda a gente neste mundo. Todos os pecadores. Imagina se éramos nós naquele cruz. Imagina das coisas que nós estávamos a dizer a esse povo todo. Não era aquilo que Ele disse. Não ia ser aquilo que Ele disse. Aquilo que Ele disse é: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele andou aqui para uma razão. E é para renovar as nossas vidas. E para andar no caminho dele. Vamos cantar o coro Renova-me, Senhor Jesus. Queria pedir ao meu irmão que eu orasse neste momento. Vossa Pai do céu, estamos na tua presença, Senhor. A presença daquilo que é santo, santo, santo. Aquilo que é o Altíssimo, Todo-Poderoso. Aquilo que é Senhor e Rei. Aquilo que é poderoso e grandioso e maravilhoso, Senhor. Estamos na tua presença nesta manhã, Senhor. Gratos ao Senhor, ó Pai, por podermos te adorar, podermos te louvar,
poder dizer que te amamos, Senhor. E estamos aqui, Senhor amado, ó Pai, para a honra e glória do teu nome somente, Senhor. Oh Deus, muito obrigado por esta oportunidade que temos, Senhor, de celebrar o teu nome, Senhor, de levar diante de ti, Senhor amado, toda esta gratidão que está no nosso coração, que não há palavras, Senhor, para agradecer a Jesus o que fez por nós naquela cruz, Senhor. Não temos palavras, Senhor, porque elas não existem, Senhor amado Deus. Todo aquele sofrimento que fizeste, Senhor, e veste por mim, por cada um de nós, Senhor, que nós tenhamos consciência, Senhor, que tu carregaste o peso dos nossos pecados, tu carregaste em todas as nossas enfermidades, que pelas tuas pisaduras nós somos sarados, Senhor. Mas foste tu, Jesus, que carregaste aquela cruz, que foste crucificado por nós, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. A palavra está com o pastor. Há um corinho que nós cantamos há pouco, que me traz, por um lado, alegria, gozo, gratidão, e ao mesmo tempo saudade. Oh, com servo eu andei e perdido vaguei. Explico porque é que me traz também saudade. Não pelo tempo que eu andei cego, mas por tempos em que sentia-me talvez mais ativo na evangelização daqueles que, como eu, andava cego e andam cegos. Está fixado na entrada, não é bem uma campanha, mas é um evento que tem a ver com evangelização na cidade de Lisboa, que vai ter lugar, é organizado por vários grupos, várias associações evangélicas, nomeadamente pela Aliança Evangélica, em maio. Olhem, não preciso fixar, mas vejam um evento que vai ser, e orem, porque Portugal precisa ser ganho para Cristo, a começar na nossa casa. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 14, diz assim a palavra. Capítulo 14, versículo 22 até ao 25, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Em algumas traduções tem, entre aspas, da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. A aliança aqui, só para nos situarmos, porque este é um culto, de facto, de celebração, em que nós vamos beber o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. A aliança é uma palavra que vem do grego, não vou pronunciar, confesso que não sei falar grego, para não dizer errado, mais vezes digo o inglês. A aliança significa uma vontade, um testamento, um pacto. A aliança, propriamente, podem sentar-nos. Aliança,
um concerto, um contrato, um plano concordado em que ambas as partes assinam, e enquanto a palavra pode significar um acordo entre as duas partes, com cada uma delas aceitando obrigações mútuas, é mais frequentemente uma declaração. É uma declaração de vontade de uma pessoa. Na Bíblia Sagrada, que nós temos como palavra de Deus, Deus iniciou toda a ação e definiu como decreto, como declaração, uma declaração de objetivos. Deus, assim, o Deus, e aqui Deus é o eterno Deus, o Todo-Poderoso, o único, o Criador de todas as coisas e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Assumiu compromisso ao longo da história com a humanidade, a saber, como exemplos, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Israel, que podíamos dizer, com a Igreja. E Jesus ratificou, através da sua morte na cruz, um novo testamento. A nossa mente liga o Novo Testamento aos 27 livros da Bíblia, não é? Mas nesta palavra, este Novo Testamento é precisamente a nova aliança no sangue de Jesus. E sempre trazemos à nossa memória, meus queridos, as palavras que o apóstolo Paulo escreveu à Igreja do Senhor em Corinto. E trazemos à nossa memória, porque como Paulo, quando assim se refere à Igreja, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, leva-nos então a interiorizar todo este cenário em que Jesus estava com os seus discípulos naquela festa sem igual, que para nós pode ser considerado a nossa fé à mesa do Senhor. E assim, uma vez mais, nós vamos celebrar esta ceia. 2 a 15 dias, nós faremos novamente esta celebração, porque Cristo, ou dito assim como deve ser, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. O nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aqui mundo, como disse muito bem o Tiago há pouco, o mundo são as pessoas, não é? Somos todos nós. Não é? É claro que eu estou incluído, não é? Se eu dizer assim, foi só por mim, estou a ser um bocadinho egoísta, mas por todos os homens, por todo o mundo. E por isso ele demonstra assim o seu grande amor, mas que grande amor que Jesus revelou por cada uma das nossas vidas. Eu vou-vos dizer que Jesus tem uma paciência tão grande connosco, meus queridos. Não tem? Tem ou não tem? Graças a Deus, que todos reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo, pelo seu favor imerecido, que é a sua graça sobre graça, demonstrou uma grande paciência e demonstra uma grande paciência connosco. E por isso eu posso dizer, eu por meio desta me apodero de todos os benefícios da redenção total de Jesus sobre a minha vida. Por exemplo, que benefícios? O perdão, a integridade, a força, a saúde, a suficiência, tudo eu posso beneficiar daquele que deu a sua vida em favor da minha vida. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E é assim que nós vamos, uma vez mais, celebrar. Tal como foi. Eu digo muitas vezes o desejo de Jesus, mas naquela hora, Jesus de facto demonstrou ter essa vontade que os discípulos fizessem em sua memória. Não deixemos também de considerar que foi uma ordenança que Jesus deixou para sempre que o fizéssemos, trouxéssemos à nossa memória aquele trajeto que Jesus fez naquele caminho que levou até ao Gólgota. Carregou a cruz, embora sabemos pela palavra que a dada altura
alguém foi chamado para levar a cruz de Jesus. Sabe, que isso para mim é uma lição. Quando chamaram Simão para levar a cruz de Jesus, isso para mim é uma grande lição que Jesus nos deu, que devemos levar a cruz uns dos outros. Devemos levar ou suportarmos uns aos outros em oração. Eu até podia dizer aqui uma outra palavra que creio que é compreensível por todos. Em companheirismo, porque somos todos caminhantes nesta trajetória de fé. Amém? Amém. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer-te, Senhor, por este privilégio de podermos uma vez mais, Senhor, celebrarmos este memorial, Senhor, em teu nome, Senhor, e te pedimos uma bênção, Senhor, para o pão que vamos distribuir, Senhor, e termos presente que este pão simboliza, de facto, o teu corpo, sobre o qual, Senhor, tu levaste todas as nossas iniquidades, e também, Senhor, temos essa consciência e essa consolação, esse consolo também, que tu levaste também as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas aflições. E por isso, Senhor, nós vamos uma vez mais, Senhor, partilhar este pão, Senhor, para a nossa bênção. Abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir ao Daniel e ao Quinzé para distribuir os símbolos. E tendo dado graças ao Senhor Jesus Cristo, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu vou pedir ao meu irmão Emanuel para elevar a sua voz ao trono da graça, pedindo bênção também para o cálice que vamos distribuir. Nosso Senhor Pai Celestial, a Ti damos o louvor, a honra, a glória, Senhor. Estamos gratos mesmo mais por termos, com um corpo unido, estarmos aqui na Tua casa, Senhor, chamada a Casa da Oração, que instituíste para poder o Teu corpo, Senhor, a Tua Igreja estivesse reunida para o louvor e adoração do Teu nome. Obrigado, Pai, por estes momentos que estamos tendo na Tua presença. Todos juntos, Senhor, para celebrar realmente este mandamento que ficou para cada um de nós, que pudéssemos viver até fazer, até que Jesus voltasse. Amém, Jesus. Estamos gratos pelo pão, significa o corpo do Senhor Jesus Cristo. E nós somos o corpo, porque Cristo é a cabeça. Obrigado, porque foi moído e massacrado por mim, e por cada um daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado por esse sangue vertido, representado neste cálice, neste vinho que vamos tomar, Senhor, que realmente possamos tomá-lo dignamente e não indignamente, Senhor. Para o nosso crescimento mais em Ti e para a nossa bênção, Senhor. Que realmente possamos fazer um exame, Senhor, a nós próprios, Senhor, possamos realmente sentir o peso daquela cruz.
Sabemos que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, tu ressuscitaste dos mortos e vive bem todo sempre ao teu lado. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse grande sacrifício. Obrigado por essa misericórdia e graça que tu tiveste e compaixão por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este sangue. Amém, Jesus. E agradecemos tudo em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Da mesma maneira, depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque assim está escrito: todas as vezes. Eu disse todas as vezes. Todas as vezes que nós celebrarmos este memorial, da mesma forma, comermos o pão, bebermos o cálice da nova aliança, nós estamos, na verdade, a trazer à memória, à nossa recordação, e isso queremos pela fé, que Jesus morreu e ressuscitou. E agora está à destra do Pai, intercedendo por nós. E Ele prometeu que voltaria. Estamos também a trazer à nossa memória, à nossa lembrança, a recordar as palavras de Jesus. Eu vou, mas voltarei para vos levar para mim mesmo. E isso nós queremos. Eu vou, voltarei para vos levar para mim mesmo, para estares comigo para toda a eternidade. Que bom, que glorioso, meus queridos. E por isso, eu quero também neste culto de celebração deixar-vos uma palavra que posso considerar uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, uma palavra também de consolo, mas considero mais uma palavra de exortação. Se quiser também edificação. E porquê? Porque neste culto de celebração eu quero falar-vos de algo que a palavra do Senhor também nos diz. Um salmo muito conhecido. E o tema que vos quero aqui deixar hoje, oro para que nos possamos recordar todos os dias, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. E aqui é, que darei eu ao Senhor? Eu posso dar ao Senhor um tesouro escondido. E este tesouro chama-se gratidão. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no Salmo 116, é um salmo também muito conhecido. Creio que todos os salmos devem ser lidos, relidos, e vou usar aqui uma palavra muito simples, mas é para reforçar, e ruminados, mastigados, não é? Literalmente não pode ser assim, mas compreendem o que eu quero dizer. 116, e se puderem, aqueles que puderem, ficarem de pé para lermos a palavra. Eu vou pedir a dois irmãos, um irmão ou uma irmã, ou como quiserem, mas se alguém quiser ler o salmo todo, pode ler. Um irmão lia do versículo 1 até ao versículo 10 e outro irmão do versículo 11 até ao 19. Ou se quiser,
como quiser. Deixo à vossa consideração. Vamos ler a palavra do Senhor. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordeiros de morte me cercaram e angústias e inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, e estive muito aflito. Eu disse, na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Cadarei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de facto teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Amém. Nosso Deus e Pai, abençoa esta palavra, Senhor, para a tua igreja, e o teu servo seja apenas o instrumento que tu possas usar, Senhor, para deixar não como recado, Senhor, mas como a tua palavra, que possa fazer eco nos nossos ouvidos e nos nossos corações espirituais, para assim, Senhor, termos a consciência que a ti, Senhor, tu és digno de toda a honra e que tu mereces algo de nós que confessamos. Não temos, porque tudo o que temos é dado por ti, mas que daremos a ti, Senhor, em atitude de gratidão, sim, gratidão a ti por todos os benefícios que tu nos tens feito, Senhor, em nome de Jesus. Podem sentar, meus amados. Que darei eu ao Senhor deve ser o versículo que deve ficar bem a fazer eco nos nossos ouvidos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E o salmista diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Creio que são duas frases que eu queria que a igreja também registasse e não esquecesse. Durante toda a história do homem, nunca de facto se conseguiu, nenhum homem, creio, retribuir a Deus de facto tudo o que Deus fez pelo homem. Eu creio que por muitas palavras que nós pudéssemos dizer ao Senhor, obrigado, Senhor, não chegaria de facto, não chega. Tenho que reconhecer, na parte que me toca a mim, que não chega para eu dizer, retribuir ao Senhor a maior dádiva que Ele me deu, a salvação da minha vida. E o que eu quero aqui pedir à igreja é para observarmos o que é que diz, de facto, a pergunta do salmista. O salmista aqui, ele não é simplesmente, o que ele quer dizer, não é simplesmente dar, não é apenas dar, ou dar por dar ao Senhor, mas dar por todos os benefícios que Ele me tem feito. E por isso o homem conseguiu achar alguma coisa naquilo que possa dar ao Senhor, se até o ar que nós respiramos é dado pelo Senhor, e às vezes nem pensamos isso. Certamente todos reconhecemos que podemos dar ao Senhor. Olha, se não pudermos dar mais nada, Senhor, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Mas amanhã estou a fazer outra vez o meu querer. Lá estão outra vez os meus desejos. Nos livros dos profetas, neste caso dou como exemplo Isaías, não vou ler, mas nós lemos e conhecemos de facto estes registros. Vemos que o povo oferecia sacrifícios que não agradavam a Deus, e o coração do homem não era reto.
o pecado do homem me impossibilitava de retribuir a Deus. E citei Isaías porque a dada altura o Senhor diz, através do profeta Isaías, que as vossas iniquidades são tantas que fazem separação entre mim e Deus, entre mim e vós. Não? Peço desculpa. Por isso, a sua oferta não chegava ao trono do Altíssimo. O que dar a Deus? O que dar a Deus? Algo precisa ser descoberto, isto é, a pessoa que tem sensibilidade para compreender de facto o que é que eu tenho para dar ao Senhor. Reconhecer os benefícios. Quantos benefícios o Senhor tem feito pela nossa vida? Devemos então procurar fazer alguma coisa que possamos agradar mais a Deus? Certamente que sim. E a pergunta então do salmista é a pergunta do homem, que percorreu toda a história da humanidade. E é a pergunta que para nós, para a respondermos no percurso da nossa carreira de fé, desta caminhada do dia a dia, que daremos então ao Senhor por tudo o que Ele nos tem feito. Olha, uma sugestão, cada manhã, perguntarmos ao Senhor, Senhor, o que te posso dar neste dia? O que te posso dar neste dia? O que o homem tem para oferecer a Deus? Como pode o homem realmente agradar a Deus? Será pelas boas obras? Os sacrifícios, as ofertas em dinheiro? Ou coisas materiais que podem agradar ao nosso Deus? E eu tenho que dizer isso, meus queridos. Vamos ver alguns exemplos de alguns testemunhos que diz a palavra de Deus em como nós podemos dar algo ao Senhor. Pedro oferece-se ao Senhor Jesus desta forma. Está registrado em João capítulo 13, versículo 37. Pedro diz assim: porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha vida. Olha, Pedro a dizer uma coisa destas, quando o Senhor diz assim: Pedro, vais dar a tua vida por mim, Pedro. Quando eu estiver ali, antes que o galo cante 3 vezes, tu me vais negar. Mas Pedro disse: por ti darei a minha vida. Olha, para sermos também justos com Pedro, de facto Pedro deu a sua vida. Ele morreu da pior circunstância. Por causa do Evangelho, por causa do Senhor. O autor do Salmo 118, que já citamos aqui esta manhã, no versículo 19, diz assim: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. O que é que eu posso dar ao Senhor? Render-lhe a Ele louvores, porque diz a palavra que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E eu quero que o Senhor esteja em mim todos os dias da minha vida. Amém, igreja? A igreja responda quando sente que a palavra é viva, é eficaz. Não tenham medo. Isaías também entregou-se ao Senhor. Como é que Isaías entregou-se ao Senhor? Isaías teve uma experiência maravilhosíssima. Sim, mas ele, quando sentiu toda aquela glória, quando ele viu toda aquela glória do Senhor, ele disse: ai por mim que eu vou morrer, Senhor, porque os meus olhos contemplaram a tua glória. E Davi disse assim: Senhor, se não tens mais ninguém, envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. E Isaías, de facto, ofereceu-se ao Senhor. Nós conhecemos pela palavra. Paulo exorta-nos então para um combate espiritual. Em Romanos capítulo 15, versículo 30, Paulo diz assim: e rogo-vos, meus irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Esta palavra também está endereçada à Igreja do Senhor aqui em Esmoriz. E por isso, amada Igreja do Senhor, na verdade, na nossa vida, o que temos e como podemos agradar a Deus
Certamente o homem não tem nada em si mesmo que possa oferecer a Deus. Ele também não precisa de coisa alguma, pois ele é Deus. Deus é Deus. É o Senhor de todas as coisas. É o Criador de todas as coisas. Na verdade, são inúmeros os benefícios que todo homem, e aqui homem está incluída a mulher, recebe diariamente. Eu quase que até podia dizer constantemente, não é? Não há aqui diariamente. Recebe sempre. Cada vez que respiramos já é uma bênção do Senhor, não é? Quando falamos das vidas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho, os benefícios são infinitamente maiores quando temos a alegria da salvação. Eu esta semana veio-me à minha memória o dia que eu aceitei Jesus. E eu estava assim a questionar-me: Senhor, eu só tinha 12 anos. E estava a imaginar como é que quando o pregador que deu a mensagem, quando perguntou quem queria aceitar Jesus, eu estava a imaginar o que é que levou o meu braço a ficar no ar. Não sei porque veio-me isto à minha memória. Talvez o Senhor levou-me a esta mensagem, talvez um pouco por causa disso. Benefícios da orientação da palavra de Deus e uma infinidade de outras bênçãos da parte de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos faltaria tempo para agradar ao Senhor diariamente por cada uma dessas bênçãos que o Senhor nos concede. Mas a questão que o salmista coloca é que o que temos para oferecer? O que temos para oferecer? Será que temos alguma ideia, de facto, do que temos para oferecer por todas as bênçãos? Reparem, ao menos se considerarmos só a bênção da salvação. Nós poderíamos, de facto, pensar como retribuir. A verdade é que, por mais que nós nos esforcemos para ser santos, isso não é uma condição, sabe? Nunca atingiremos nesta vida, de facto, o estado pleno da santidade. Mas há algo na palavra do Senhor que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Foi o que Pedro escreveu na sua carta, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 15. Talvez ainda pensemos em retribuir alguns benefícios. Deixem-me dizer, meus queridos, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Por isso, praticarmos as boas obras já é uma obrigação nossa, não é? Mas o que poderíamos então oferecer então ao Senhor e retribuir pelos seus benefícios, meus amados? Nós podemos receber de bom grado os seus ricos favores, pois isto ele disse, o salmista disse isto: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Só Jesus poderia dar ao homem, através do seu sangue, a condição de sermos de facto gratos a Deus. Só ele levou um povo a encontrar a mesma resposta do salmista: um tesouro escondido. Há duas relações da resposta do salmista com a parábola do tesouro escondido. Mateus capítulo 13 e versículo 44 registra que também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai vendo tudo quanto tem e compra aquele campo. A primeira relação, de facto, é: tomarei o cálice da salvação, um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele. O ato é tomar o cálice. E quando nós achamos este tesouro e o escondemos e guardamos, como diz o salmista de 119 também, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é um tesouro. Nós tomamos o cálice da salvação e fomos cheios de gozo. Amém. O Espírito Santo encheu o nosso coração de gozo. E o Espírito Santo aqui, meus amados, é este gozo.
porque só o gozo que nos faz vencer, é o gozo que nos faz lutar, é o gozo que nos faz batalhar. Foi o gozo que fez aquele homem comprar aquele campo. Segunda relação, invocarei o nome do Senhor. Vale, de facto, ao observarmos o que diz a palavra. Vende tudo o que tem e compra aquele campo. O processo é invocar o nome do Senhor. E diz a palavra que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É sem dúvida um bom futuro. O nosso gozo faz-nos ter um compromisso com Deus. Um compromisso. Um compromisso. Compromisso é compromisso. Só invocamos o nome do Senhor se nos desfizermos de tudo desta vida e de tudo que nós adquirimos. Alguém pode pensar assim: pastor, então eu vou vender a minha casa, vou vender o meu apartamento, vou vender o meu carro. Isso já é uma análise de cada um. O que temos aqui que interiorizar, meus queridos, é o que temos que desfazer desta vida, é adquirirmos este campo, é deixarmos para trás a velha vida, a velha natureza. Tudo se faz novo na nossa vida com Jesus. Os velhos hábitos, os velhos valores, tudo isso é um processo diário, porque a nossa salvação desenvolve-se diariamente, até atingirmos a perfeição, quando estivermos com o Senhor na glória. Ser grato ao Senhor não é só achar este tesouro, é desfazer-se de tudo o que temos para adquirir este campo, que é a obra do Espírito. Portanto, voltando à pergunta, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, o salmista não escreveu o que podia dar ao Senhor, porque o homem não pode dar nada de si mesmo, ou desta vida, para retribuir de facto todos os benefícios que o Senhor nos dá. O salmista não disse que tinha achado algo que pudesse dar, não, mas ele encontrou uma resposta, e a sua resposta sabe qual foi, meus queridos? Profeticamente, esta resposta foi dada, apontava para uma profecia que levaria então a igreja, ou uma igreja a achar este tesouro, tomar o cálice. Hoje nós tomamos o cálice. Pelo gozo. O gozo, de facto, é termos o Espírito Santo. Amém, igreja? Não é algo que se possa comprar com algum metal precioso. Este desfazer de tudo quanto tem é comprar aquele campo, é a forma que nós temos em invocar o nome do Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor. Assim como o salmista disse: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O voto que fazemos ao Senhor quando nós tomamos o cálice da salvação é a nossa fidelidade e obediência a Ele. O que oferecemos a Deus não é o que procede da nossa natureza caída, e sim a presença do Espírito Santo que vai agindo na nossa vida. E mais à medida que nós deixamos que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir na minha vida, de forma que eu possa ser isto: Cristo em nós, Cristo em mim, a esperança da glória. Amados do Senhor, se a pergunta faz sentido para si esta manhã, o que tem para dar ao Senhor? Se faz sentido, dê o melhor de si ao Senhor, porque certamente o Senhor já o recompensou e o recompensará ainda muito mais, por todos os benefícios que Ele fará para si. Eu gostava que cantássemos um corinho e também pedir ao nosso irmão Pizé para passar a coleta, enquanto cantamos este corinho, que diz o corinho: meu coração, meu corpo, minha mente, eu entrego a ti.
é tudo o que nós podemos, de facto, dar ao Senhor. O meu coração, o meu corpo e a minha mente, eu entrego a Ti, Senhor. Eleva a sua voz ao trono da graça, dando graças ao Senhor pela palavra, que ela possa fazer eco nos nossos corações e possa fazer também algum sentido o que podemos dar ao Senhor. Um irmão, uma irmã, por favor. Deus, nós te agradecemos porque mais uma vez podemos ser participantes desta comunhão contigo. Senhor, celebrar a nossa salvação, celebrar, Senhor, a tua dádiva naquela que temos por nós e, sobretudo, Senhor, saber que tu és Deus porque ressuscitaste e vais levar-nos para ti, Senhor. Nós te glorificamos, queremos render graças por todas as bênçãos recebidas, pelo privilégio de termos sido, Senhor, termos recebido este dom da fé e termos, Senhor, chegado à tua graça, Senhor, e termos assim, com a certeza desta esperança, desta vida eterna contigo, Senhor. Nós te louvamos porque tu és o Deus das nossas vidas, tu, Senhor, nos abençoas e te revelas nas nossas vidas a cada dia, Senhor. Te louvamos pela vida de cada um dos que aqui está, te louvamos, Senhor, por aqueles que ainda serão alcançados e te pedimos que nos ajudes a ser realmente o veículo que eles possam utilizar para se chegar aqui, Senhor. Pelo teu Espírito em nós, que nós possamos revelar a tua majestade, o teu poder, a tua graça, toda a tua misericórdia e eles possam encontrar, todos possam encontrar o conforto que só tu podes dar. Nós louvamos, Senhor, pela vida do pastor, pela unção da tua palavra nele, Senhor. Louvamos pela vida de cada um dos irmãos que, Senhor, com o seu trabalho
atendendo ao teu chamado, partilham connosco cada dia, Senhor, a tua palavra e nos fazem crescer em ti. E nos alegramos com eles, Senhor, e nos alegramos contigo, porque tu os tens usado. E tens usado a cada um conforme, Senhor, a sua capacidade. E cada um de nós, Senhor, é capaz de mostrar aos outros a tua bondade, a tua misericórdia e a tua graça. Nós te louvamos e te agradecemos todas as coisas no teu santo nome. Amém. Ainda quero apresentar diante de ti, Senhor, as vidas que esta semana completaram mais uma primavera de vida, Senhor. A vida do António Sá, que é marido da nossa irmã Rosinha, da tua serva, Senhor. Tu possas, Senhor, se revelar a sua vida. Que o António possa, de facto, conhecer Jesus como seu Salvador. Sei que o esforço da tua serva tem sido, e por isso também te peço que compenses este esforço da tua serva para a honra e glória do teu nome, Senhor. A Isabel, Senhor, minha mana, que tu possas também abençoar a sua vida, a sua casa, Senhor, e aquelas bênçãos, Senhor, eternas que estão nas regiões celestiais possam ser compensadas, Senhor, pelas vidas que, nesta passagem de primaveras de vida, aniversário, possam de facto ser as necessárias, Senhor, para o crescimento espiritual de cada um, Senhor. Na tua presença, Senhor, oro assim agradecido ao Pai no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Igreja, 2 a 15 dias é nosso culto de Páscoa. Como sempre, na Páscoa, nós juntamos as duas igrejas, Ovários e Moris. Logo, de hoje a 15 dias, o nosso culto não será às 10 horas, mas sim às 10h30. Amém? Amém. Conforme nós sempre temos feito. Por isso, assim, desejo-vos um bom domingo. Com alguém enorme de ver aqui a Belinha. E tenham um bom domingo. E olhem, deem o melhor ao Senhor das vossas vidas.